Tem horas que a gente pega e fala sobre escuta, compaixão, sobre estar presente para a forma como a gente fala e a forma também como a gente recebe algumas informações, e isso fica meio solto, meio voando no ar. Hoje a gente vai conversar sobre um caso que tá aí explodindo nas notícias nos Estados Unidos sobre o cantor T-Pain e o cantor Usher e uma interação que levou a 4 anos de depressão. Olá, seja muito bem-vindo a este canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris e hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre o movimento ativo que precisa ser feito conscientemente de usar as nossas palavras com mais sabedoria na interação com os outros. Praticar a escuta, ter mais compaixão, poder dar ao outro o tratamento que de fato a gente gostaria de receber. Eu não sei se vocês são fãs de hip hop como eu sou, se vocês curtem black music, se vocês gostam de R&B, pop, né? Esse movimento, né, que tanto o cantor Usher quanto o cantor T-Pain participam nos Estados Unidos, eles são o Usher muito mais, né? O Usher é tipo reconhecido, o top artista da Billboard, o mais bem sucedido dos anos de 2000. Ele tá aí no mercado praticamente desde a década de 80, se eu não me engano, né? Então, assim, ele é reconhecido pela indústria, né? Como realmente um nome de muito peso nesse mundo do R&B, pop, né, hip hop americano. E o cantor T-Pain, ele é um cantor mais recente, mas que também teve um impacto considerável na música, assim, porque, por exemplo, vou trazer um dado aqui dele, não sei se vocês conhecem, a fotinho dele estava aí na capinha, mas se vocês não conhecem, é bom para também ter uma interação com algo, né, diferente. Mas ele teve 50 músicas nesse bloco das mais escutadas, mais vendidas, mais ouvidas. 50 músicas não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E ele é muito famoso e fez essas parcerias com gente assim grande, tipo Justin Bieber, se eu não me engano. Ele criou uma gravadora e ela lançou muita coisa que vendeu horrores. Isso tudo fez dele um nome reconhecido no mundo da música também, em lugares diferentes. Porém, ambos eram pessoas que se conheciam, certo? E aí o que estava acontecendo? Ia ter uma premiação, né, nos Estados Unidos em 2013. Observa 2013, nós estamos em 2021. Observa o relato que está acontecendo agora, tá? Que esse relato saiu de um documentário novo do Netflix, se eu não me engano chama This is Pop, que é Isso é Pop, em que provavelmente vão ser trazidas várias histórias desse grande mundo aí que é o pop e que tem história para dar e vender. E o T-Pain é ele que está fazendo esse relato. No trechinho que está rodando na internet, ele está visivelmente desconfortável falando sobre isso. Ele solta até uma risadinha para dar uma descontraída, mas ele está muito, muito travado. E eu vou ler o trechinho que ele fala, porque pra gente ser fiel, né, à colocação dele. Então aí ele fala que ele estava num voo para uma premiação chamada BET, que é uma premiação tipicamente de cantores negros, e isso é um movimento forte lá nos Estados Unidos, essa premiação do BET. E aí ele estava no avião com o Usher, os dois estavam voando para essa premiação. E
Ele estava dormindo no voo, literalmente dormindo, e aí a aeromoça acordou ele para falar com ele que o Usher estava procurando e queria falar com ele no fundo do avião. E aí ele, tipo, levantou, foi lá, e aí o Usher chegou, falou, tudo bem, como é que estão as coisas? É uma conversa rápida, não é nada muito grande, ele explicou. E ele chegou para ele e falou assim, cara, eu quero te dizer uma coisa. E aí o T-Pain ouviu essa parte e falou assim, pô, acho que ele vai falar um negócio sério, porque ele parecia muito, muito preocupado, ele tava com a fisionomia preocupada. E aí ele fala assim, eu acho que você meio que ferrou a música. E aí o T-Pain não entendeu, porque ele fala que aí ele entra num espaço em que ele para de ouvir o que está sendo dito. Que ele entra na cabeça dele e começa a pensar assim, eu estraguei a música, eu ferrei a música? Como assim? Porque o contexto que o Usher não deu no momento e que ele simplesmente soltou essa frase do seu lugar de artista bem reconhecido, bem nomeado, né? Então, assim, que desfruta desse prestígio de poder falar e dar opiniões robustas sobre a sua indústria da música, né? O T-Pain, ficou famoso porque ele pegava uma ferramenta que agora passou a ser muito difundida, mas na época não era tanto, chamava Autotune, que era para ajustar a voz. Né? Ou seja, se você é meio esganiçado, se você é meio esquisito, você fala, você canta meio mal, você conseguia ajustar a sua voz para ela ficar bonitinha, limpa. E muitas pessoas que o que acontece hoje é que não tem voz para cantar, usam esse autotune e ficam com os seus CDs e suas vozes perfeitas. Só que o T-Pain, ele começou a usar isso muito nas músicas dele, mas não como para ajustar a voz dele, mas sim para dar um ar sintético, meio robótico. Se você conhece as músicas do T-Pain, você sabe que ele faz uns sons, os sons meio metálicos e robóticos nas músicas dele já são meio que uma marca. Então ele pegou essa ferramenta de ajuste e meio que deu uma forma criativa dela se apresentar, né? Tipo, fez os ajustes diferentes e tudo mais, uma modulação de voz. A verdade é essa. E hoje, se você escutar o T-Pain cantando, você percebe que ele canta e canta bem. Ou seja, ele tem voz para cantar. Isso foi uma escolha criativa. Essa uma frase, cara, eu acho que você estragou a música. Vindo de alguém que o próprio T-Pain fala que era um amigo, que eles, tipo, trocavam. Então, era uma pessoa em quem ele confiava. E uma pessoa de renome no mundo da música. Quando essa pessoa vira para você e fala algo como isso, ele relata que o Usher era meu amigo, eu realmente respeitava ele, abre aspas, né? E ele disse, eu vou te falar uma coisa, cara, você meio que ferrou a música. E ele falou que, T-Pain falou, primeiro eu ri, eu fiquei um pouco nervoso, porque eu achei que ele tava brincando. Mas aí ele continuou, e aí eu falei, não, peraí, como assim? Aí ele, você estragou música para cantores que cantam de verdade. Aí eu falei, como assim? Você tá sério? Tá falando sério isso? Eu tipo falando, sim, olha só o que você fez, olha só o que você está fazendo. E aí o T-Pain começou a ficar pensando, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Ele, eu só cheguei e usei o autotune, só isso. Ele falou, sim, e você ferrou para todo mundo. Aí ele falou, tá, mas eu usei isso, eu não disse para todo mundo sair usando isso. E aí ele deixou esse comentário, né, seguir adiante e aí ele faz esse registro no documentário. E esse foi o exato momento e eu não tinha percebido isso por um longo tempo. Eu não tinha percebido isso por um longo tempo, mas foi nesse exato momento que a minha depressão de 4 anos começou. Um comentário. E aí assim,
claro que vamos ficar presente aqui para o fato de que questões emocionais profundas estão envolvidas nesse processo, né? A gente pode disparar o processo, mas ele andar e criar o corpo do que é chamado depressão, acumulam-se coisas nisso. Mas observa se uma pessoa, mesmo por mais renomada que eu seja, qual que é o lugar que eu estou me colocando tão acima dos outros para chegar e falar que o trabalho que você fez estragou toda a indústria da música para quem canta de verdade. Essas foram as melhores palavras que hoje eu poderia ter usado para fazer esse comentário. De todas as palavras que ele podia ter usado, essas foram as melhores palavras. Sinceramente. Eu fico aqui pensando porque a gente está nesse mundo tão sem conexão umas pessoas com as outras. A gente acha que a minha verdade é mais forte que a sua verdade, então eu não preciso te ouvir, eu só preciso vomitar alguma coisa em você. Eu não preciso nem te perguntar como é que você vai. Eu já vi a situação, eu defini o que ela é, então eu tenho que te dizer como que você vai se sentir. Como fizeram comigo. Né? No meu último processo de violência, ninguém veio perguntar como você está. Já vieram dizer para mim como eu deveria estar me sentindo ante a metade dos fatos que determinadas pessoas acessaram. Sem nunca perguntar para mim. Sem vir para o meu lugar e tentar compreender o que estava se passando comigo. Então, quando eu vejo um relato desse, eu vejo que a gente conversa aqui, eu fico pensando sobre que elementos, né, que a gente pode trazer para o nosso espaço do autoconhecimento. Essa história, ela traz para a gente. Quais são esses elementos? O principal deles é empatia, para mim. Porque na minha cabeça a minha definição sobre os parâmetros da indústria, né, que eu sou usher, então no que eu defini, eu tenho que chegar na outra pessoa e dizer para ela que isso ela está fazendo certo ou errado e que ela estragou a indústria da música para cantores, porque eu uso um sintetizador de voz. De forma criativa, e nem era só para esconder as vozes das pessoas. Ele, nas músicas dele, por exemplo, era só nessa brincadeira sintética. Quando ele para cantar, tem voz ali. Mas eu tava nesse lugar eu tô nesse pedestal tão alto que eu preciso falar isso, porque ele precisa me ouvir, porque a minha opinião tem que ser ouvida. Independente do que vai acontecer com ele. Independente de como ele vai receber isso. Eu tô atribuindo a ele essa carga e ele que lute. Então, empatia. Primeiro ponto. Segundo ponto, será que a gente de verdade, ficou tão crucial ter as nossas opiniões validadas acima de tudo, que a gente pegou a nossa humanidade, botou no bolsinho e aí vale qualquer coisa para estar certo? Foi nesse ponto que a gente chegou? Como que está a nossa escuta? Como que está a nossa possibilidade de partilha? A gente consegue estar num espaço em que a gente está trocando e não dizendo? Olha, essa conversa nossa de hoje é um pouquinho de fofoca, mas é também uma dose considerável de reflexão sobre a forma como a gente se coloca no mundo e que mundo é esse que a gente está recebendo de volta. Porque você ter um contato desse que vira gatilho para 4 anos de depressão e, pelos relatos do T-Pain, comeu o pão. Só que ele mesmo fala que, mesmo com a repercussão desse clipe,
Que aí o clipe sai e ele fala, gente, eu não tô, tipo, jogando shade no Usher, não, tá? Só pra falar pra vocês. O que eu tô fazendo aqui é só relatando o que tá acontecendo, a gente se encontra e tudo mais. Então, eu, tipo, deu uma amenizada. Até hoje que eu tô gravando, o Usher não se manifestou de forma pública sobre isso. E talvez não se manifeste. Talvez, quem sabe, ele faça alguma coisa num espaço privado com o T-Pain, mas a questão toda dessa nossa conversa aqui é o cuidado que a gente pode ter com o outro e por que não exercê-lo. Se eu posso tentar me responsabilizar um pouco mais sobre aquilo que eu falo, por que eu vou querer impor ao outro, a mim, o que eu tô vendo sobre ele? A quantidade de opinião não convidada que eu já recebi sobre mim, meus processos, minhas coisas é absurda. Porque as pessoas acham que elas, por me conhecerem, elas já têm um direito de me impor o que elas pensam sobre mim. E eu não aceito mais isso. Mas eu também passei pela minha depressão. E esses gatilhos, eles estão em lugares que você nunca vai imaginar. Nessas trocas com pessoas que são de confiança, com pessoas que a gente respeita. Então, se você é com certeza de confiança de alguém, se tem uma pessoa que te respeita, nas trocas com qualquer um, use a premissa básica. Será que eu ficaria feliz em ouvir essas palavras da boca de outra pessoa para mim? Que seja esse o nosso exercício. Conta pra mim o que você achou desse papo. Você também gosta de T-Pain? Você também gosta de Usher? Você sabia desta mini fofoca? Conta aqui que eu quero saber. Um beijo e até a próxima.